A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez, iniciando o terceiro trimestre da nossa escola bíblica online. E eu já estou aqui com a nossa nova lição, certo? O Deus que governa o mundo e cuida das famílias. Nós vamos pegar lições muito importantes no livro de Ruth, no livro de Esther, sobre o cuidado e o governo de Deus. Esta é a minha revista. Também está comigo aqui o nosso material de apoio, né, que é o livro da lição, e também, se você tiver interesse, nós temos aqui o nosso PDF, o material que nós desenvolvemos para esta aula, com mapas, gráficos, eu vou mostrando para você no decorrer da nossa lição, tá bom? E o tema da lição de número 1 é o seguinte: duas importantes mulheres na história de um povo, tá? Então, essa lição, a lição de número 1 é uma lição de apresentação da lição, tá? Com um resumo de Ruth e de Esther. E eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida, tá bom? Quando nós vamos iniciando esse trimestre, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar as duas mais belas histórias que nós temos dentro da Bíblia Sagrada, tá? Eu sempre procuro de contar, falar, né? Que o pessoal fica atrás de historinha da Disney, história de princesa, e nós temos histórias reais dentro da palavra de Deus que demonstram o quanto o Senhor ele cuida dos seus e o valor que ele dá para as mulheres dentro do seu reino. E falando dos livros de Esther e Ruth, nós precisamos entender que eles são diferentes dos livros dos profetas, Salmos, Apocalipse. Dentro da Bíblia Sagrada, eles estão dentro de um gênero literário que nós chamamos de narrativa, certo? O que narrativa é? É uma forma de contar história, tá? E dentro desse gênero narrativa, nós temos algumas subdivisões, e o livro de Ruth e de Esther, ele vai entrar na subdivisão de novela. Então, é uma narrativa com uma subdivisão de novela. E o que isso tem de importante? Que nós vamos ver que o livro de Esther ele tem um narrador, né? Nós vamos ver que dificilmente os personagens falam, principalmente dentro de Ruth. Em Esther existe uma outra fala de Ruth, Mardoqueu, do rei, mas elas são narradas. Então nós estamos falando assim de um gênero de narrativa, narração, certo? E é contado como uma novela. Aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter personagens, enredo, nós vamos ter um tempo, um espaço, um lugar de localização, tá? Então é muito importante nós compreendermos isso para nós podermos interpretar também o livro. Por quê? Porque normalmente, quando nós estamos nos livros de Ruth, de Esther, nos livros históricos, em via de regra, nós temos um narrador falando, e a história está se desenvolvendo no meio dessa narrativa, tá? Ali no PDF tem mais algumas explicações sobre gênero e subgênero de literatura, tá? E isso é muito importante para te ajudar a compreender o que nós vamos estudar. Também, já deste início, eu vou mostrar para você, tá vendo esse mapa aqui, ó? Olha, dá uma olhadinha nesse mapa. Esse mapa ele vai mostrar um resumo cronológico da história de Israel. Eu vou colocar o livro de Ruth, certo? Está ali entre Juízes, Saul, então tá vendo o martelinho e a coroa aqui, certo? É onde estão o livro de Ruth, e aqui para baixo, tá? Nós temos já a coroação de Esther, tá? Nós temos a coroação de Esther um pouquinho antes desse quadro vermelho de 400 anos, tá bom? Então pega, se você quiser imprimir, imprime ele para tua turma, entendeu? Porque assim você vai ter uma noção geral da história para poder falar para os teus alunos, ok? A história desde Abraão, passando pelo reino, a divisão do reino, tá? Tudo isso vai formar um fundo histórico para você poder chegar nesses livros, ok? Para eles não ficarem soltos no ar. Por exemplo, você vai falar de Ruth, você pode colocar o livro de Ruth
entre Sansão, certo? E o profeta Eli. Você pode encaixar ali a história. Você vai falar de Esther, você vai precisar trazer um panorama para os seus alunos, entendeu? Para que eles vão poder compreender quem é esse rei, por que, que eles estão eh, em Suzã, certo? Para eles poderem compreender. Então dá uma olhada nesse quadro e leva para os teus alunos, tá bom? O nosso texto áureo, então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel. Rute capítulo 4, versículo 14. E ali a nossa verdade prática diz assim: conhecidas ou anônimas, mulheres foram fundamentais no plano de redenção da humanidade. Então, veja bem, essa nossa lição, toda ela, vai trazer o protagonismo de Ruth e de Esther. Também vai trazer luz para muitos pontos que às vezes ficam obscuros quando se fala da Bíblia e da mulher, certo? Que muitas vezes hoje a Bíblia é tratada como machista. Mas se você olhar no decorrer da história, se você pegar algumas situações e aplicar hoje, né, o que a Bíblia fala de hoje, questão de levirato, que é o casamento, que a mulher tinha que casar com os filhos, com os irmãos do marido, caso o marido morresse, para gerar filhos, e existe uma série de situações. Se você aplicar hoje, sem contextualizar, tem uma conotação machista. Mas se você for para a época, a Bíblia, ela sempre protegeu a mulher, tá? Nós temos os casos das filhas de Zelofeade, nós temos inúmeros casos, né? Quando a Bíblia ela dá valor à mulher, quando Caleb dá a sua filha, não deu ao genro, deu à sua filha uma herança, a filha quis um lugar melhor, o pai deu, entendeu? Então existe uma cultura hoje de desqualificar a mulher e a Bíblia, colocá-las em oposição. Mas se nós contextualizarmos a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia é o maior instrumento para a defesa da feminilidade, ok? O nosso primeiro tópico, ele vai dizer assim, Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Também eu coloquei ó, esse quadrinho aqui, dá uma olhadinha aqui. Eu coloquei o autor, data, local, destinatário, certo? Para quem foi escrito, um quadrinho bem colorido, bem simpático, para você mostrar para os teus alunos os personagens principais, a família de Ruth e quais são os acontecimentos marcantes, tá? Então também imprime, se você puder imprimir ou tiver no Datashow, coloque esse quadro ali para os teus alunos, ok? E vai ajudar bastante eles a compreenderem, certo? A compreenderem todo esse mundo bíblico. Ah, irmão Emerson, como que eu faço para conseguir essas imagens? É simples. É só entrar no nosso grupo do WhatsApp e pedir o nosso PDF. Ele está aqui ó, na página de número 3 do nosso PDF. Ó. Material bem didático, certo? Está aqui na página de número 3 do nosso material, certo? Ó, você encontra ele aqui juntamente com o texto que nós desenvolvemos. E nós temos outros quadros ainda no meio do nosso PDF, tá bom? Então, qual que é a ideia do PDF? É pegar a lição, o livro da lição, certo? Mais este material que eu preparo, e nós juntamos tudo e preparamos, e você consegue preparar uma excepcional de uma lição para a sua classe de escola dominical. Ofereça o melhor, estude, se prepare, busque materiais que vai fazer a diferença. Como que você consegue o nosso material? Você entra aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e vai ter o link ali do nosso grupo no WhatsApp, certo? No nosso grupo do WhatsApp, você entra e eu mando todo dia leitura diária, eu mando todo dia vídeos e nós sempre estamos ali comentando as nossas lições. Na semana da lição,
eu sempre trago um comentário, certo, a respeito, um comentário extra ou um comentário sobre o livro, certo? Então, tem muita coisa legal ali que vai te ajudar dentro da nossa do nosso grupo do WhatsApp. Então, a primeiro tópico vai falar assim: uma moabita. Preste atenção. Ruth é uma mulher moabita, mas é uma das personagens bíblicas mais conhecidas, tá? Ela vai se casar com um israelita, filho de Noemi, certo? Que ela é de Belém. Nós conhecemos a história. Elimeleque saiu da sua terra por causa de fome. Nós vamos falar melhor daqui a pouquinho. O seu marido morre. E o que que acontece? Na sequência, elas voltam para sua terra e ela vai se casar com Boaz e ela vai entrar na genealogia de Davi. Nós vamos ver na história de Ruth uma história de fé, de amor, lealdade, uma história de entrega ao Senhor Deus e a recompensa que o Senhor dá a todos aqueles que vivem uma vida com Ele. Mas quando nós falamos de Moabe, nós falamos o quê? Tanto de um indivíduo, certo? Que é o filho de Ló com a sua filha mais velha, mas também nós falamos de uma região. Então, Moabe é tanto uma pessoa, certo? O filho de Ló com a sua filha mais velha, como também é a região que está a leste do Rio Jordão, onde hoje nós conhecemos como Jordânia. Né? Vai procurar no mapinha lá, você vai encontrar a Jordânia, tá bom? Eu vou colocar aqui do lado também esse mapinha para você poder mostrar para os teus alunos, tá? E a história de Moabe vai começar logo após a destruição de Sodoma, tá? Nós lembramos a história, está lá em Gênesis 19, quando os anjos arrancam Ló, suas filhas, a sua esposa vira uma estátua de sal, e quando as suas filhas estão em um lugar tranquilo, o que que acontece? Elas olham para o seu pai e vê que elas não têm marido, e elas pensam assim, ó, nós vamos deixar nosso pai sem descendência. Então vamos coabitar, vamos dormir com ele e nós vamos gerar filhos. A mais velha gerou a Moabe e a mais nova gerou a Benhami, que vai ser um dos descendentes dos ancestrais dos filisteus. Tá? Dentro da Bíblia, os moabitas, eles, ora, têm amizade, ora, eles tentam destruir Israel. A primeira noção, a primeira aparição assim clara dos moabitas, nós vamos ter lá no livro de Números, quando Balaque ele contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E nós sabemos o desfecho disso, não foi possível amaldiçoar, mas lá no capítulo 31 você vai vendo Balaão ensinando Balaque a colocar tropeço no meio do povo de Deus. Tá? Então, o pessoal de Moabe, em determinados momentos, não permitiu que Moisés passasse com Israel pelo meio da sua terra, estava com medo. Mas quando chega na época de Davi e de Salomão, algumas alianças foram feitas ali. Mas também existem algumas situações, como o cerco de Kir-Haresete, certo? Que é uma cidade moabita, que houve uma grande destruição por parte dos israelitas. O que que nós temos a respeito de Moabe, certo? Que Moabe faz parte das profecias da palavra de Deus, profecias de juízo, né? Que o Senhor tem por causa da forma com que Moabe tratou Israel. Então, Moabe faz parte, ó, veja bem, Moabe faz parte da história de Israel e por causa do tom pejorativo, os moabitas foram proibidos de estar dentro da nação de Israel. É por isso que Ruth ela é um espanto, certo? Nós vamos ver as pessoas falando de Ruth, falou, ó, uma moabita está aqui. Por quê? Porque a ideia de moabita eram pessoas más, violentas, idólatras, tá? E Ruth se mostra diferente, ok? O nosso subtópico 2 vai falar sobre a família belemita, ou seja, a família de Elimeleque.
E eles saem da terra de Belém, que é a casa de pão, exatamente porque tem fome ali, certo? E a fome vai fazer com que eles saiam daquele lugar, tá? E a ideia deles era se escapar da desventura que estava sobrevindo sobre a terra e sobre a família deles. Mas o que que vai acontecer? Eles chegam em Moabe, né? Eu não sei quanto tempo depois, mas Elimeleque morre. Passa um tempo, os filhos de Elimeleque com Noemi, Malom e Quilion, eles se casam com mulheres moabitas, né? Malom se casa com Ruth, Quilion se casa com Ofra, tá? E no espaço de 10 anos que eles vão para lá, morre Elimeleque, Quilion e Malom, tá? E o que que vai acontecer? Nós vamos encontrar 3 viúvas, uma israelita e 2 moabitas, tá? E nesse meio tempo, nós sabemos, Noemi vai insistir com para que as 2 voltem, Orfa volta para sua família, mas o que que acontece? Ruth decide ficar, certo? Decide ficar por quê? Porque ela viu em Noemi a esperança do povo de Deus. Mesmo em meio de aflições e dificuldades, ela pôde ver a esperança do povo de Deus. Então, assim como Ruth, em muitos desses relatos, não há propriamente uma explicação das causas, desgraças, exceto quando os profetas explicam que a dominação assíria e babilônica seria consequência do pecado. Então nós vamos entendendo que o que tirou eles lá daquela terra não foi simplesmente a fome, mas foi o pecado que havia no período dos juízes. Trouxe juízo de Deus, este juízo afetou a família de Elimeleque também, como toda a nação, por causa da fome, e Elimeleque decidiu sair. Mas preste atenção, aquilo que para muitos parecia morte e parecia desgraça, o Senhor Deus transforma. Veja bem, o Senhor Deus transforma em palavras de vida. Por quê? O Senhor vai preparar Ruth para ser a companheira de Noemi. Então preste bem atenção nisso, tá? E eu vou coloquei aqui o significado dos nomes de Belém, que é a casa de pão, Moabe, do meu pai, Elimeleque, meu Deus é rei, e está ali todos os nomes que tem no livro de Ruth, o seu nome e seu significado. Quer toda a lista? Vai lá no nosso PDF, tá? E o subtópico 3 fala matrimônio e maternidade, tá? É aí que começa a virar o jogo na vida de Noemi. Em Moabe, Elimeleque morreu, seus filhos morreram, 3 viúvas ficaram, tá? E o Senhor vai mover, vai fazer chegar até os ouvidos de Noemi que novamente havia fartura na casa de pão. Que interessante, né? No momento havia fome na casa de pão e eles saíram, e chegou nos ouvidos de Noemi que agora havia fartura na casa de pão e eles voltam. Nesta volta, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver Ruth se desprendendo da sua família e se colocando à disposição de Noemi. Olha só que lição mais linda, né, de um amor familiar. Existe por aí uma ideia de uma guerra constante, nora contra sogra, nora contra genro, mas irmãos, as dificuldades de relacionamento sempre existiram. Mas quando nós olhamos para Ruth, Noemi, olhamos para muitas famílias, nós vamos ver que quando nós nos entregamos ao Senhor, permitimos que o Senhor molde a nossa vida e o nosso caráter, os relacionamentos também são moldados e vão impactando vidas. A história de Ruth, de Belém, será desenvolvida em cada capítulo do livro, certo? E nós vamos ver isso, né, nesta obra, nessas lições, que vai ser propriamente as lições 1, 2, 3, 4 e
2, 3, 4 e 5. Nós vamos falar especificamente sobre Ruth, tá? E, e nesse resumo da história humana, nós vamos dizer que o fim da história acontecerá com dois importantes acontecimentos, tá? Para que o próprio Deus pudesse cumprir o seu propósito na vida de Ruth e também de Noemi. Tá? Então, nesta lição, nós vamos tratar algumas minúcias a respeito de Ruth e nós vamos encerrar com o seu casamento, certo? Com Boaz. Ela vai deixar de ser uma moabita desprezada para fazer parte da nação de Israel e mais ainda, ela será avó do rei Davi, certo? E isso é muito importante porque ela vai entrar na genealogia de Jesus, tá? Então nós precisamos entender que honrar o casamento e ter filhos traz bênçãos de Deus para muitas gerações, tá bom? E agora, nesse nosso tópico de número 2, nós vamos falar Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus, ok? Então nós vamos trazer a ideia de Esther agora. A princípio nós falamos de Ruth, que é uma das personagens desta revista, e agora nós vamos tratar a história de Esther. E o primeiro subtópico é de Belém a Suzã. E olha só, eu vou colocar mais esse quadro para você aqui, que vai falar o quê? Vai falar da queda de Jerusalém, tá? Nós vamos ter o início do Império Medo-Persa, nós vamos ter os primeiros cativos, tá? Então é um quadro aqui que você vai poder explicar, certo? O que vai acontecer após o regresso. Lembra que no primeiro quadro nós temos todo um desenvolvimento histórico. Agora, esse próximo quadro, ele vai começar em 538, que é quando começa o Império Medo-Persa. 537, Israel começa a voltar, certo? E nós vamos ter também, em aproximadamente 479 a 500, alguma data próxima aí, a coroação de Esther. Tá? Então, leva para os teus alunos, imprime isso daí e vai ficar muito bom para você poder explicar dentro da sua sala de aula. Tá? Então, no quadro acima, a gente tem exatamente essa ideia: cronologia do, do reinado, da coroação, do cativeiro, tá? Para você falar para os seus alunos. Então, quem era Esther? Esther era uma mulher judia, certo? Os pais morreram, pai e mãe morreram. Ela foi criada por Mardoqueu, seu primo, que também era judeu, tá? E eles sobreviviam na Pérsia. Antes nós falamos de Moabe, que hoje é Jordânia. Agora Esther está na Pérsia, certo? Que é bem para cá. E a Pérsia hoje é o atual Irã, tá? O atual Irã. Essa história vai se passar, ó, veja bem, mais ou menos 100 anos depois que os judeus terem sido levados para o cativeiro babilônico. Então, é um período longo de tempo, tá? E a pedido de Mardoqueu, a Esther, ela vai guardar um segredo da sua identidade, não vai contar quem ela é, mas o que que acontece? Ela vai fazer parte, certo? Das mulheres que serão escolhidas para ser candidatas à esposa de Assuero. Tá? Na época, os reis corriam sempre muito risco de morte e tudo, e é por isso que nós temos aquela passagem em Esther 5 e 7, que Esther tinha medo de chegar na presença do rei. Então veja bem, nós temos uma moça camponesa que ela é escolhida para ser esposa do rei e devido à sua obediência e fidelidade para com o Senhor e com a palavra do seu primo Mardoqueu, ela esconde o seu nome, em hebraico, né? O nome dela em hebraico é Radassa, que quer dizer murta, né? E o nome dela persa, né, é Esther, que tem a ver com a deusa Stater, certo? Que é a estrela. E ela
se torna tão próxima do rei, certo, que o rei passa a amá-la, né. E o que acontece num determinado ponto da história, existe aí uma conspiração para matar o rei. Mardoqueu fica sabendo, conta para Esther, e aí vai envolvendo toda uma narrativa sobre a boa mão de Deus livrando o seu povo. Nós vamos ver que o nome de Deus não aparece nesse livro, mas a providência de Deus está sempre presente, ok? O segundo subtópico, de órfão a rainha. Ó, novamente, olha o quadro que eu estou colocando aqui, certo? Vai falar sobre o tema, o autor que é desconhecido, data, local, os principais personagens, né? Um resumo dos acontecimentos aqui, tudo em quadros. Para quê? Para que você possa mostrar para os seus alunos, certo? Se você puder imprimir, imprima, coloque no data show, tá? Então, em 479, Esther é coroada, tá? Os primeiros a regressar, regressaram em 537, ok? Só que o que acontece? A família de Esther, Mardoqueu, e outros judeus não voltam, voltam a pequena minoria, tá? E em uma providência de Deus, a rainha Vasti, que era esposa de Assuero, ela se rebela, não o obedece, ela perde a coroa e daí se monta um concurso, né, vamos dizer assim, para que seja escolhida a próxima rainha. Do outro lado, nós temos Mardoqueu, certo, que continua vivendo em Suzã. Ele descobre um plano para matar o rei, ele faz conhecido e o rei ele se safa desta. Mardoqueu não é recompensado, mas no tempo certo, o Senhor recompensa Mardoqueu, humilha os inimigos do povo de Deus, tá? Então, o que que acontece? A presença de Esther e Mardoqueu foram indispensáveis para o livramento da nação em meio às ameaças de Amã. E veja bem, mesmo que o nome de Deus não esteja escrito, registrado, mas em todo o livro é nítido a presença da providência de Deus em cada capítulo, tá bom? Então é muito importante você frisar isso para o seu aluno. O nome de Deus não está, mas a providência dele está sempre presente. O nosso terceiro subtópico diz assim: mulheres de Deus como protagonistas da história. Então, olha só, primeiro subtópico, o protagonismo feminino. Se você fizer uma leitura bíblica auxiliada pelo Espírito Santo, não por ideologias, pensamentos, doutrinamento, certo? Nós vamos ver que o padrão ideal de mulher formada por Deus, ela é livre de estereótipo, certo? O Senhor não colocou homem e mulher e diz: não, o homem é poderoso e a mulher é frágil. Não. Existe um padrão, certo? Um padrão de cuidado e de zelo de Deus. E na Bíblia nós vamos ter inúmeros exemplos de mulheres que foram boas donas de casa, mulheres que cuidaram do seu lar. Mas também nós teremos grandes mulheres, Débora, Miriam, que foram profetisas, líderes do seu povo. Nós temos as filhas de Zelofeade, nós temos a mulher de Provérbios 31, certo? Mulheres que marcaram o seu tempo. Nós temos quem? Nós temos o exemplo da profetisa Hulda, né? O rei Josias precisava de uma resposta do Senhor e ele vai fazer o quê? Ele manda que os seus soldados, ele manda que os seus generais vão buscar um profeta da resposta diante de um homem de Deus, uma mulher de Deus. E veja bem, na época já estava lá o profeta Jeremias, o profeta Sofonias, mas eles vão o quê? Eles vão diante da profetisa Uda. E a profetisa Uda, ela não teme diante do rei, nem diante das situações. O que ela faz?
ela fala toda a verdade de Deus. Deus usa homens, Deus usa mulheres para marcar as gerações. Nós temos em Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3, as mulheres que auxiliavam no ministério de Jesus. Veja bem, o ministério de Jesus é marcado por homens e também por mulheres que fizeram a diferença. Maria Madalena, Susana, Joana, certo? Pessoas que fizeram a diferença e outras mulheres que nós não temos aí o nome registrado, mas nós temos mulheres, aquela mulher que ungiu Jesus, a mulher do a mulher samaritana, entendeu? São mulheres que marcaram o seu tempo. E Jesus não fez acepção de pessoa, bem pelo contrário. Jesus conversou, ensinou, curou, libertou tanto as mulheres quanto os homens. Por quê? Porque no evangelho não existe diferença entre homem e mulher. Subtópico 2: cumprindo os papéis. Um dos textos mais importantes que nós temos a respeito de mulheres está em Provérbios capítulo 31, que nós temos ali a epígrafe, a mulher sábia. Tá? Irmão, se você for ver a mulher de Provérbios 31, ela é excepcional. Ela não perde nada para essas mulheres que hoje estão na liderança de grandes companhias, de grandes empreendimentos. Por quê? Porque para o Senhor, ele não mede homens e mulheres pela, pela questão de sexo, pela questão de gênero, homem e mulher. Ele mede pelo seu comprometimento com ele. Tá? Ele mede homens e mulheres pelo seu comprometimento com ele. Quando nós vamos para Efésios capítulo 5, versículos 22 a 31, que fala dos papéis do homem e da mulher, ele está falando na questão do casamento, que é uma referência à nossa união com Cristo, e também a nossa posição de subserviência a Deus. Tá? Então, o que, que vai acontecer? A mulher, ela é submissa ao seu marido dentro do casamento, não que ela seja humilhada ou ela seja capacho dele, mas ela está ali compreendendo a missão do marido e apoiando, como está escrito no livro de Gênesis. Ela é a apoiadora, ajudadora, auxiliadora, a mola propulsora que faz com que o projeto de Deus para a família chegue mais longe. Então nós precisamos, irmãos, olhar e entender que tanto Ruth como Esther, elas compreendiam o seu lugar dentro do plano de Deus, sem perder a sua feminilidade. Tá? Hoje nós temos aí, de forma geral, as mulheres querendo ser tal qual os homens, ou até piores. Tá? Então nós precisamos entender que cumprir o seu papel não é se descaracterizar, mas é permanecer-se como o Senhor te chamou, executando o projeto de Deus. E o nosso terceiro subtópico diz assim: educação familiar. Uma marca muito importante dentro do livro de Esther é exatamente a sua família. Veja bem, ela era órfã de pai e mãe, foi criada pelo seu primo, certo? Pela família do seu primo. E, e ela se colocou em subserviência a ele, certo? Obedecendo, zelando pela sua palavra, tá? E Mardoqueu, ele vai ensinar a Esther duas coisas muito importantes. Primeiro, vai ensinar Esther temor incondicional a ele, mesmo quando ele fica quieto, ele não está em evidência, mesmo quando Deus aparentemente não está agindo, o Senhor continua lá. Segundo, vai ensinar obediência a Deus, aos pais, no caso o primo, e aos superiores. Quando Esther ela chega no palácio, o que, que acontece? Ela se destaca. Por quê? Porque ela se coloca debaixo da mão daqueles que foram ordenados pelo rei. Tá? E isso, irmãos, é uma marca
que nós precisamos trazer para esse tempo, tá? A ideia de se colocar debaixo das mãos dos outros. Esta nova geração, por culpa da minha geração, da nossa geração, que somos os pais, eles perderam essa ideia de se colocar debaixo da mão de outro, da obediência, tá? E é por isso que muitas vezes essa geração está sofrendo. Eles não compreendem cadeia de comando. Mas veja bem, a educação e postura de Esther a distinguiram e fez com que os olhos de todos os servos do palácio voltassem para ela e ela pôde se destacar no meio de todo aquele conjunto de mulheres que estavam para o mesmo fim, tá? Então, irmãos, olhe para o livro de Esther, olhe para o livro de Ruth, muito mais do que como um livro de história. Olhe para Ruth e para Esther, como mulheres que dentro do seu tempo, estavam além do seu tempo, tá. E nós estamos falando de 2 mulheres que têm nome. Agora veja bem, uma grande mulher que não tem nome. Como é o nome da esposa de Noé? Nós falamos muito de Noé, nós temos citação dos seus filhos, né, suas noras, mas a mulher de Noé ajudou ele a vencer toda aquela grande dificuldade. E o Senhor deu vitória, porque do lado de um grande homem, não é atrás, não é na frente, do lado de um grande homem, existe uma grande mulher que ajuda ele a fazer toda a diferença. Tá certo? Espero ter te ajudado. Deus te abençoe e até a nossa próxima lição na semana que vem.